Vivemos numa era em que todo mundo quer resultado, mas quase ninguém quer disciplina. As pessoas falam de sucesso, mas acordam tarde, reclamam da vida e chamam esforço de tóxico. A verdade é dura. O mundo moderno está mais fraco porque confundiu conforto com felicidade. E é exatamente por isso que as lições de um Navy SEAL como Jocko Willink soam quase absurdas. Ele fala de acordar antes do sol, de lutar quando dói, de amar a disciplina como se fosse liberdade. Mas e se eu te dissesse que essa mentalidade pode transformar qualquer pessoa comum em alguém imparável? Que a força que você procura não está em motivação, mas em controle? Que não é sorte nem talento, é código de conduta, forjado no silêncio, no suor e na repetição diária. A maioria foge disso, mas os que encaram descobrem o segredo que poucos conhecem. A dor é o preço da verdadeira liberdade. Esse vídeo não é sobre autoajuda barata, é sobre estratégia mental, sobre aprender a comandar a si mesmo antes de tentar comandar a vida. Cada lição que você vai ouvir aqui vem de um homem que viu o inferno de perto e decidiu usar o caos como escola. E se você aplicar o que está prestes a ouvir, vai perceber que nada, absolutamente nada, poderá mais te parar. Então já sabe, se o tema te tocar, segue o canal, curte o vídeo e ativa o sino, porque aqui não tem papo motivacional, tem transformação real. E quem não estiver pronto para mudar, vai continuar sendo espectador da própria vida. Pouca gente para pensar no que realmente a faz levantar da cama. A maioria só acorda porque tem horário, tem conta para pagar ou alguém esperando por ela. Mas quem encontra um propósito mais profundo, algo que mexe com a alma, transforma cada dia em campo de batalha com sentido. Jocko aprendeu isso no caos da guerra, quando a motivação não era o próprio sucesso, mas a missão. E talvez essa seja a lição que falta no mundo moderno. Viver não para si, mas por algo que transcenda o ego. Propósito não é uma frase bonita de motivação, é combustível de guerra. É o que faz alguém continuar mesmo quando o corpo quer parar, quando o mundo parece desabar. Pense nos grandes nomes, Mandela, Musashi, Jordan. Nenhum deles lutou apenas por fama, e sim por algo maior. Encontre isso. Pode ser sua família, sua fé, sua liberdade ou até a sua própria redenção. Quando você tem um porquê, o como deixa de ser obstáculo. Mas para descobrir o que te move, é preciso silêncio. É preciso desligar o ruído das opiniões e escutar o próprio coração. Faça um teste. Escreva 3 coisas que fariam sua vida valer a pena se o mundo acabasse amanhã. Pode parecer simples, mas essa reflexão separa o distraído do desperto. O distraído vive pelo que o mundo pede. O desperto vive pelo que o mundo precisa. E a diferença entre eles é o legado que deixam. Quando você encontra o propósito, a vida ganha cor, mesmo nos dias cinzentos. Cada tarefa se torna parte de algo maior, e até a dor passa a fazer sentido. É como estar no meio da tempestade e ainda sorrir, porque sabe que está navegando na direção certa. O mundo vai continuar caótico, mas o caos perde o poder sobre quem tem uma missão. E é aí que a força começa a nascer. Agora, se ainda não sabe qual é o seu propósito, tudo bem. Ele não aparece num estalo, ele é construído aos poucos. Comece se perguntando, o que eu faria mesmo se ninguém estivesse olhando? É nesse ponto que a verdade mora, porque o verdadeiro propósito é aquele que você seguiria mesmo sem aplausos, mesmo sem recompensa. Quando descobrir isso, vai entender o próximo passo, que é o pilar de toda a evolução pessoal. E esse próximo passo é simples, mas brutal: disciplina. O propósito sem disciplina é sonho vazio, mas com disciplina vira destino inevitável. A maioria acha que disciplina é prisão,
mas é o contrário. É ela que te liberta da escravidão da preguiça, do desânimo e da indecisão. Joko costuma dizer: acordar cedo não é sobre o horário, é sobre controle. Porque quando você domina as pequenas ações, como levantar quando o despertador toca, você ganha o poder de dominar as grandes batalhas da vida. Disciplina é um músculo, e quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. Sabe aquele dia em que você não quer fazer nada? É exatamente aí que a disciplina entra. Porque o corpo grita por descanso, mas a mente treinada sussurra: vai assim mesmo. E esse assim mesmo é o que constrói impérios. Quer escrever um livro? Escreva uma página por dia. Quer mudar o corpo? Treine mesmo, sem vontade. Quer prosperar? Economize mesmo quando parecer pouco. Disciplina é fazer o que deve ser feito, mesmo quando não quer. E o mais curioso é que, com o tempo, ela deixa de ser fardo e vira prazer. É o mesmo prazer de ver o sol nascer enquanto a cidade ainda dorme, de olhar no espelho e saber que você cumpre o que promete. A disciplina transforma o "eu tenho que fazer" em "eu escolho fazer". É liberdade pura, porque você não é mais escravo dos próprios impulsos. A disciplina cria estrutura mental, e estrutura gera confiança. É por isso que os grandes líderes não precisam gritar, nem provar nada. Eles simplesmente fazem. Quando o mundo corre para a gratificação instantânea, o disciplinado constrói tijolo por tijolo, no silêncio. E enquanto os outros reclamam da sorte, ele colhe o que plantou com paciência e suor. Mas existe um segredo pouco falado. Disciplina sem propósito é rigidez, e propósito sem disciplina é ilusão. Elas se completam. É o propósito que te inspira e a disciplina que te conduz. Um dá o fogo, o outro mantém a chama. E quando os dois se unem, nasce o tipo de pessoa que o mundo respeita, a que age quando todos param. E é justamente essa ação, esse impulso de mover-se, que nos leva ao terceiro princípio: lutar com todas as forças, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos em que o corpo treme, a mente duvida e o medo domina. É aí que o guerreiro interior é testado. Lutar com todas as forças não é apenas resistir, é continuar acreditando quando tudo parece contra. Joko aprendeu isso nas piores condições possíveis, mas o campo de batalha de cada um é diferente. Para uns é o desemprego, para outros a solidão, a ansiedade, o fracasso. Mas o princípio é o mesmo: não parar. Cada gota de suor derramada num treino, num estudo, num esforço extra, é uma arma forjada contra a fraqueza. O corpo pode se cansar, mas a alma precisa continuar. Quer mudar de vida? Trabalhe quando ninguém estiver vendo. Estude quando os outros estiverem distraídos. Transforme o cansaço em combustível e a dor em orgulho. Lutar com tudo é também aprender a usar a dor como mestre. Em vez de perguntar "por que eu?", pergunte "para que isso está acontecendo?". A resposta vai revelar sua força. Nenhuma vitória real vem fácil. É o caminho duro que te dá músculos mentais. Pense nisso quando a vida te derrubar. Às vezes, o chão é o melhor lugar para se reerguer mais forte. E quando parecer que você já deu tudo, dê mais um pouco. Esse pouco é o que separa os comuns dos lendários. É o último esforço que quebra a barreira do impossível. É como correr uma maratona. A vitória não está nos primeiros quilômetros, mas na persistência do último passo. Mas lutar não é só resistir. É também agir com estratégia, inteligência e iniciativa. E é aqui que entra a lição seguinte: a que transforma soldados em líderes, ser agressivo e proativo. A palavra agressivo assusta muita gente. Mas o que Joko ensina é que ser agressivo não é ser violento, é ser determinado, é agir antes que o medo haja, é atacar o problema antes que ele cresça. Enquanto o mundo espera o momento certo, o disciplinado cria o momento certo. Essa é a mentalidade dos que vencem: antecipar, agir
ajustar e avançar. Proatividade é o antídoto contra a estagnação. Se você vê algo errado, corrija. Se percebe uma oportunidade, agarre. Se está em dúvida, dê o primeiro passo, porque quem hesita, perde espaço. A vida não espera por indecisos. O mercado, as relações, o tempo, tudo favorece quem se move rápido, mas com propósito. Ser agressivo é uma filosofia de vida, é olhar para frente e dizer: ninguém vai lutar por mim. Quer crescer profissionalmente? Aprenda novas habilidades sem que ninguém mande. Quer melhorar financeiramente? Estude investimentos, leia sobre o mercado, haja antes de precisar. Esperar é o luxo de quem não quer vencer. Mas atenção, agir sem pensar é imprudência. A proatividade vem acompanhada da calma de um estrategista. É o equilíbrio entre impulso e sabedoria. É atacar quando necessário, mas também saber quando recuar, e recuar por estratégia, não por medo. Quem domina essa arte passa a moldar a própria realidade. E é nesse domínio que surge o entendimento seguinte: que o seu passado ou natureza não definem o seu futuro. Joco viu isso de perto. Gente de origem humilde virando oficial de elite e filhos de milionários fracassando por falta de caráter. A conclusão é simples: o ponto de partida não importa. O que importa é o rumo que você escolhe tomar. Não existe sangue especial, existe disciplina, consistência e vontade. Se você nasceu em dificuldade, ótimo. Isso te dá vantagem mental, porque quem sobrevive ao caos aprende a prosperar em qualquer terreno. E se nasceu em conforto, melhor ainda. Use isso como base para construir algo que honre suas oportunidades. O que não dá é para se esconder atrás de rótulos. A natureza humana é adaptável. O que era fraqueza pode virar força. O tímido pode aprender a liderar. O impaciente pode se tornar metódico. O corpo se adapta, o cérebro se molda, o espírito se fortalece. Tudo é treino. Quer mudar? Comece pequeno. Leia 10 páginas por dia. Corra 1 quilômetro a mais. Acorde 15 minutos mais cedo. Mudanças pequenas constroem grandes resultados. A cada decisão, você reescreve o próprio DNA comportamental. E a beleza disso é que não há limite. Só existe o que você tolera ser. E quando entender isso, vai perceber que até o medo pode se tornar um aliado poderoso. O medo é um dos melhores professores da vida. Ele te mantém desperto, atento, preparado. Mas só quando você o encara de frente. Fugir do medo o torna gigante. Enfrentá-lo o coloca sob controle. Joco aprendeu a usar o medo como combustível. O medo de falhar, de decepcionar, de desperdiçar o dom da vida. Usar o medo a seu favor é entender que ele não é inimigo. É sinal de que algo importa. Sente medo de falar em público? Significa que quer fazer bem. Medo de fracassar quer dizer que o objetivo vale a pena. Então, ao invés de fugir, transforme esse medo em estratégia. Prepare-se, estude, treine. O verdadeiro pavor deve ser olhar para trás e ver que você poderia ter sido mais. Isso sim é aterrorizante. Não o erro, mas o arrependimento. O medo de agir te paralisa, mas o medo de desperdiçar te move. Escolha o segundo. E quando o medo começar a cochichar mentiras, dizendo que é cedo demais, tarde demais ou difícil demais, lembre-se do próximo ensinamento. Não ouça seus maus instintos. A mente humana é ardilosa. Ela cria desculpas perfeitas para justificar a preguiça. Você merece descansar. Hoje não precisa. Você já fez o bastante. É assim que o ego disfarça a fraqueza. Mas o disciplinado sabe reconhecer essa voz e calá-la antes que tome o controle. Joco chama isso de a guerra interior. Todo dia há uma batalha entre a vontade e o conforto. E adivinha, o conforto sempre parece mais atraente. Mas toda vez que você escolhe o conforto, perde um pedaço da sua força. A vitória não está em se sentir bem,
mas em se tornar forte. Não se trata de ser robô, mas de ser mestre de si. Recuar é válido quando é parte da estratégia, não quando é fuga. Descanso planejado é tático, procrastinação é sabotagem. Saber a diferença é o que define os grandes. E quando você domina seus instintos, começa a enxergar o longo prazo. Passa a entender que as recompensas verdadeiras não vêm rápido. Elas são construídas passo a passo, com paciência e foco. O erro mais comum é querer colher no mesmo dia em que planta. O imediatismo destrói grandes sonhos. Joko ensina que a vida é um jogo de longo prazo e quem entende isso ganha vantagem. A vitória não está em fazer muito hoje, mas em fazer um pouco todos os dias, sem parar. Foco de longo prazo é como musculação mental. Cada ação pequena é uma repetição que fortalece a mente. Quer estabilidade financeira? Invista de forma constante, mesmo que seja pouco. Quer corpo forte? Treine regularmente, não só quando a motivação aparece. Quer paz mental? Medite 5 minutos por dia, todo dia. A constância é a nova forma de poder. E quando você foca no que realmente importa, começa a ignorar o barulho externo. As opiniões, as críticas, as comparações, tudo perde o peso. Porque quem sabe para onde vai, não se distrai com o que vem do lado. E é aí que surge a 9ª lição. Ignore os críticos. O mundo está cheio de especialistas em nada. Gente que nunca fez, mas adora opinar. Enquanto eles falam, você trabalha. E quando finalmente colhe os frutos, dirão que foi sorte. Deixe falarem. O silêncio dos resultados é o grito mais alto que existe. Aprenda isso. Quem critica está parado. Quem cria está em movimento. A diferença entre os dois é que o primeiro gasta energia julgando e o segundo evoluindo. Então, da próxima vez que ouvir um comentário negativo, sorria. Você está na direção certa. Mas ignorar os críticos não é arrogância, é sabedoria. Porque se você parar para rebater cada um, vai gastar tempo demais se explicando e de menos agindo. Use essa energia para se desenvolver. O sucesso não precisa de defesa, ele se explica sozinho. E o mais bonito é que quando você para de se importar com o que dizem, descobre uma força nova, a de seguir firme mesmo sob pressão. E é exatamente essa pressão que vai te moldar para o nível seguinte, transformar a sobrecarga em força. A vida vai testar você até o limite e vai parecer que quer te quebrar. Mas o que parece castigo é, na verdade, treinamento. A dor não vem para destruir, vem para moldar. Cada dificuldade é uma academia invisível para a alma. Joko aprendeu isso nos piores dias de guerra. Quando tudo parecia perdido, era ali que nascia a verdadeira força. E no mundo civil é igual. Problemas financeiros, crises emocionais, decepções, tudo isso te treina para suportar cargas maiores no futuro. A sobrecarga te ensina que não é o peso que te destrói, mas a forma como você o carrega. Respire fundo, organize o caos e use a pressão a seu favor. Um corpo se fortalece sob carga, a mente também. Então, da próxima vez que sentir o peso da vida, sorria. É sinal de que está crescendo. E como Joko diz, bom. Caiu? Bom. Doeu? Bom. Está difícil? Bom. Tudo isso está te moldando para ser inquebrável. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha simples: continuar reclamando da vida ou assumir o controle de vez. Você já viu o que homens como Joko Willink fazem com a dor, com o medo e com o cansaço? Eles transformam tudo em poder. A pergunta agora é: o que você vai fazer com o seu? Vai deixar que a rotina te molde ou vai moldar a rotina com suas próprias mãos? Lembre-se, ninguém vai lutar por você, ninguém vai te empurrar para frente. A guerra é silenciosa, acontece na sua cabeça, no momento em que o despertador toca e você decide se levanta ou se cede. A liberdade que você busca começa no primeiro passo disciplinado que você dá. Então, se alguma dessas lições te cutucou, não ignora.
Começa hoje, com algo pequeno. Acorda mais cedo, treina com mais foco, lê algo que te fortaleça, para de adiar. Porque é assim que a mente se transforma, e a transformação não espera motivação, ela nasce da ação. Agora eu te pergunto, qual dessas lições você vai aplicar primeiro? Escreve aqui nos comentários, porque o simples ato de declarar o que vai fazer já é o início da mudança. E se você quer continuar aprendendo a dominar a si mesmo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque a cada vídeo você vai se tornar mais forte, mais consciente e mais livre.